Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre ultrassonodontologia. Esperando o pessoal chegar aqui. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto bem novo, que poucos dentistas conhecem, que é a ultrassonodontologia. Nós vamos ter um convidado hoje, uma convidada, que é a doutora Flávia. Deixa eu até ver se ela já está por aqui. Ela ainda não está por aqui. Vou esperar ela chegar para eu convidá-la aqui para nossa live. Boa noite. Então, por que eu decidi trazer essa live aqui hoje? Porque é um assunto muito interessante, diagnóstico por imagem, e que poucas pessoas conhecem, e hoje com a, a maior propagação da harmonização orofacial, a harmonização facial, tem muita importância, né, para nós sabermos ali diagnosticar e saber também indicar o ultrassom, até para diagnosticar o material que o paciente possa ter ali, que às vezes ele não sabe, né, que foi colocado na sua face. Essa é uma das indicações que nós vamos falar aqui hoje. Já está por aqui, doutora Flávia Bustamante, vou convidá-la aqui para entrar aqui conosco hoje. Oi, Olá, boa noite, tudo bom? tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo Prazer, né, te ótimo. conhecer Prazer, pessoalmente não, assim, né, visualmente, que nós falamos por telefone. visualmente. Verdade, prazer. Boa noite a todos que estão entrando. Um prazer estar aqui com você, Ana. Vi que você Então, estava falando já um pouquinho, né, da ultrassonografia na ROF. mas nós vamos falar até sobre as outras indicações também, né, que igual eu Sim, estava comentando, é muito interessante e muito recente, né, o ultrassom na muito. odontologia. Então, conta Sim, para nós normalmente como que sempre surgiu, indicado, né, conta para pro, nós, pro... fale sobre você e como surgiu também o seu interesse por isso, né, por essa área. Pois é, prazer. Eu sou Flávia Bustamante, eu sou dentista, radiologista já há 21 anos, formada aqui pela FRJ. E eu sou dona de uma clínica aqui no Rio de Janeiro também. E comecei fazendo uma residência em harmonização orofacial aqui no Rio de Janeiro. E muito sem. A gente é acostumado com imagem, né? Fazer os procedimentos sem visualizar em que plano que eu estava, só no tato, só sentindo, aquilo ali era um pouco agoniante para mim. Né? Eu falei, como assim? A gente não está vendo onde é que está entrando? Se passa uma artéria, passa alguma estrutura nobre, eu não vou ver. Não, você tem que sentir. E aí, eu zapeando, vi um exame de ultrassonografia destinado para harmonização. Podemos visualizar os planos antes de aplicar o material. E aí eu comecei a correr atrás, fiz um curso com a doutora Tânia Rocha, em Minas Gerais, e aí fiz um outro curso também online, né, por conta da pandemia, com a doutora Leone Schelk, na Holanda, e estudo. Foi como você falou, não está tudo muito recente, inclusive na área médica, né, essa parte de ultrassonografia para cosmetria, para dermatologia, muito recente. Os aparelhos hoje em dia estão cada vez mais potentes para nos dar mais informações superficiais. Então, agora a gente consegue usar a nosso favor. E aí, estou nesse mundo aí ultrassonográfico colorido. Isso. Inclusive, né, eu te conheci por meio de uma indicação de uma outra dentista que é professora do curso de harmonização, que é a doutora Lívia, e eu já te indiquei, né, uma paciente para a gente fazer esse Já, diagnóstico por imagem. Eu achei muito interessante, foi daí que surgiu a ideia. Eu falei, por que não trazer esse assunto? Porque poucas pessoas conhecem, é um assunto novo, e aí a gente já vai discutindo, e mais pessoas vão saber e também vão indicar, né, sobre esse sim. exame. A gente está num momento muito no início, né? As pessoas ainda estão tímidas para saber quando que indica, como indica, quais Uhum. são as situações que seria necessária a indicação da sonografia.
Então, a gente está nesse começo de mostrar para os dentistas, né, a importância desse ultrassom dentro da harmonização também. A gente trabalha com imagem há muito tempo dentro da odontologia, né? Periapical, panorâmica, a tomografia agora, então, para implante. Por que não ter uma imagem também para harmonização? Né? Isso. E dentro da ultrassonografia, do ultrassom, também teve um avanço na questão dos equipamentos, não é isso? Desculpa, do quê? Desculpa. Dentro dos equipamentos, que você até utiliza, tem vários, né? Deixa eu tentar pegar a imagem aqui para você. A gente trabalha com, dentro da ultrassonografia, né, para odontologia, a gente tem, vamos separar em 3 tipos de aparelho, né? Os grandes, os fixos ou os cards, que normalmente a gente visualiza ou em grandes centros radiológicos ou em hospitais. Os tipo laptop, que são portáteis, né? Que é o que eu utilizo, que você consegue transportar dentro de uma maleta para qualquer lugar. E os de mão, que são os pequenininhos, que você consegue também fazer um transoperatório ali. Eles têm a imagem um pouco inferior, né, a um aparelho portátil, a um aparelho card, mas atende super bem no transoperatório. E o custo-benefício é maravilhoso. Só que a indústria está atenta a esse movimento da importância do ultrassom estar próximo ao profissional. Então, cada vez mais eles investem em melhoria de imagem desses pequenininhos. Acho que eu te mandei aí, né? Claro. Eu estou apanhando aqui para saber como é que eu ponho essa imagem, que eu estou com medo de clicar em algo que eu não devo. E aí a gente some. Eles mudaram agora, atualizaram há pouco tempo o Instagram e mudaram o local que colocava a imagem, que era embaixo aqui. Né? Vou tentar achar aqui como é que... É aí, ó. Aqui Meire. Oi, Meire. Tem o pessoal escrevendo aqui alguns comentários. Eu vou lendo, quando você zapeia aí, eu vou olhar. Beijo, Meire. Os alunos, Vânia, Silvia, Dani, Nayara. Bastante gente. Querida. Não estou achando, acredita? Não vai? Conforme for, Ana, se quiser depois colocar num post as imagens que a gente vai discutindo, eu acho que também fica interessante, né? A gente faz uma legendinha. Depois eu posso também, eu vou deixar salva e depois eu consigo adicionar a imagem. Depois também da live em outro tipo de vídeo, né? Eu consigo fazer isso também. Então, a gente estava falando sobre os tipos de equipamentos. Você mesma tem mais de um, não é isso? Assim que fica melhor. Tá melhor? Tá me ouvindo? Tá melhor. O delayzinho. Eu tenho um aparelho, um portátil, só que eu tenho 2 transdutores. Eu trabalho com um transdutor linear, que é o que a gente usa para esse tipo de exame, que ele tem a frequência mais alta. Quanto maior a frequência, melhor a nitidez da imagem. E eu tenho um que a gente chama de botinha, que é um pequenininho, que também é linear, que eu trabalho tanto para regiões mais delicadas, tipo olheira, fossa piriforme, lábio, e também para exame intraoral. Eu tenho feito com esse transdutor. Então, eu tenho 2 transdutores nesse meu aparelho portátil. Interessante. E como que é o seu trabalho? É dentro de uma clínica radiológica? Como que você faz? Eu faço os 2 tipos, né, de serviço. Eu tenho uma clínica de radiologia, então eu atendo o pré-operatório, né, do profissional da harmonização. Então, atendo dentro da clínica e também faço o serviço que a gente chama de delivery. Eu vou até o profissional para fazer um procedimento guiado, para fazer o estudo de uma intercorrência junto com o profissional. Então, eu levo meu aparelho para dentro do consultório do profissional da harmonização orofacial. E aí é bem interessante que a gente consegue discutir o caso e muitas vezes resolver na mesma hora. No caso de uma hialuronidase, de um drenar algum material, alguma punção, a gente consegue fazer ali na hora. Então, eu tenho trabalhado nos 2 lados. Tanto no antes, que eu acho muito importante a gente ter essa cultura de pedir o exame de ultrassonografia previamente ao procedimento da harmonização, que a gente normalmente pega o paciente, esse paciente já foi mexido por outro profissional, você não sabe qual é o material que está ali embaixo, você não sabe em que plano está esse material, né, qual é o tipo de material. Então, seria uma periapical
completo que a gente solicitava na nossa na clínica, né? Aham. Bom, eu preciso ver o que você tem no rosto, e aí sim, a gente começa ali aquele nosso marco zero e, e avança, né, no procedimento e no tratamento. Então, tem feito muito mapeamento facial, que a gente chama dentro do ultrassom. Nossa, que interessante. E fala um pouquinho para a gente como que é essa normatização do uso da ultrassonografia na odontologia. A gente pode utilizar, né, a gente tem a resolução, até te mandei 63, se eu não me engano, artigo 6. Eu acho que eu É falei 63/2005, atualizado em 2012. isso, Capítulo 8. eu acho que é o sexto, isso. Que aí ele fala que dentro da radiologia odontológica, né, dentro da especialização, a gente pode tanto adquirir quanto laudar exames provenientes de radiografias 2D, tomografias computadorizadas, ressonância magnética e ultrassonografia. Então, o dentista está habilitado pelo CFO a utilizar essa tecnologia de ultrassom dentro do seu consultório. Ah, bem interessante. Então, além do Porque é pedido uma usual dúvida de que fica. imagens, muitas pessoas acham que o dentista não poderia pedir, né, ressonância, ultrassom e tomografia. Isso não é verdade, né? Não, a gente pode, claro, na nossa área de abrangência, né? Lembrando que a gente não vai fazer uma sonografia enfim, de abdômen. Então a gente sempre trabalha da tireoide para cima e da linha do tragus para frente, como está normatizado dentro do CFO para harmonização orofacial. Então a gente Isso. usa esse mesmo campo de atuação, né, dentro da face. Mas a gente pode sim utilizar pelo CFO, que a gente está permitido a utilizar o ultrassom. Ah, bem interessante. E quais que são, assim, as principais indicações que você recebe ou que são mais pertinentes ao ultrassom, por exemplo? A gente pode visualizar qualquer tecido mole, né, com ultrassom, mas dentro da minha clínica, que eu acho que fica uma coisa interessante da gente falar, é muito mapeamento facial prévio, né, para localizar material, glândulas salivares, eu tenho visto bastante patologia, né, avaliação de glândula salivar, parótida, submandibular, sublingual, a gente consegue visualizar as glândulas salivares maiores. Qualquer nódulo que apareça no rosto, proveniente, de repente, de um produto, ou o nódulo também dentro da boca, que a gente consiga visualizar com ultrassom, até para saber se a gente está diante de um hemangioma ou de um outro tipo de alteração vascular ou não vascular, a gente consegue visualizar com o ultrassom. Então, tem encaminhado, né, a minha vivência clínica muito para a parte de mapeamento, isso dentro da minha clínica, né, mapeamento de material estético, glândulas salivares maiores e também alterações só um minutinho. Alterações dentro do lábio. Dentro de casa a gente não tem como fugir. Alterações dentro da cavidade oral. E quando eu faço o delivery, quando eu faço o acompanhamento fora da minha clínica, para hialonidase guiada, principalmente naqueles casos que já foram feitas várias tentativas e o material continua. Então, normalmente o material está em plano diferente ao aplicado, né, a hialonidase aplicada, e para intercorrência, né, para a gente poder acompanhar a intercorrência de perto. Tanto de infecção, inflamação, quanto de uma oclusão, uma compressão vascular. Então, normalmente, essa minha vivência, né, é esse meu dia a dia. Então, a indicação aí por exemplo, o profissional que está assistindo entender, a gente pode fazer um pré, durante, também pós, né? Isso, eu gosto muito antes, durante e depois, né? Antes do procedimento, durante o procedimento e depois, até para saber se ficou no lugar certo, se a gente, ou se não depois, procura de uma intercorrência, de uma oclusão, de uma compressão. Então, eu acho essa frase perfeita, antes, durante e depois da harmonização orofacial. Interessante. E qual que é hoje igual eu havia comentado no início, com a divulgação maior da harmonização facial e tudo mais, aumentou também, né, a procura pelo ultrassom na harmonização. Sim. E o que Sim. você vê assim de benefício, por exemplo, se o profissional fizer a indicação do ultrassom, igual você falou, guiado, igual, até foi o meu caso, por exemplo, mas o meu não foi guiado, o meu foi uma dúvida mesmo, que eu entrei em contato com você, pode acontecer com vocês que estão me assistindo, que a paciente me relatou que havia colocado
um preenchedor com ácido hialurônico há 3 anos, só que eu tocando o lábio, eu ainda sinto o material, o que é estranho, porque com 3 anos já era para ter desaparecido, vamos dizer assim, o material não era mais para estar ali, né? Que é um material que ele não é permanente. Eu fiquei um pouco, sabe quando eu fiquei, achei muito estranho. Falei, não, vamos ver. Estava tudo Falei aqui, né? e dá para sentir, dá para pegar o material aqui. Sim. Aí eu falei, Sim. você tem certeza que não é outro material, um PMMA, alguma coisa assim? Ela, não, me falaram que era. Aí foi por isso mesmo que eu te indiquei. Então, você tem que ter certeza, né, entre aspas, o que tem ali de material prévio, porque imagina se fosse um material que não tem uma boa reação junto com o ácido hialurônico, e como que eu vou refazer esse lábio, vamos dizer assim, né? Pois é. Esse caso foi muito interessante. Já tinha 3 anos, né? E ainda a gente sentiu o material. Gente, Eu também, na hora que eu vi, eu falei, gente, será que são silicones? Porque não, ele não era muito endurecido, né? Ele era compacto, né? dava para sentir moldável. E senti, aí eu fiquei também meio cabreira. Assim, eu falei, será que é? Não é? Aí na hora que eu passei o ultrassom, eu falei, ai, na mesma hora, olha ácido hialurônico. A paciente, ai, que bom! Eu sabia que era, mas eu comecei a ficar com dúvida também. Ela saiu toda emocionada. Ela, ai, graças a Deus, a papai vai poder tirar. Eu falei, vai poder tirar. Ela falou. E foi muito importante, porque se fosse um PMMA, se fosse um silicone, não tem mais, você não consegue remover. Eu peguei alguns casos de paciente complexa, né? peguei alguns casos de paciente com PMMA e silicone que o profissional tentou remover com hialuronidase. Então, assim, criou um edema por causa da hialuronidase e não teve o retorno, não teve o resultado, né? Porque o material em si, ele pode mudar o seu comportamento assim que tocado, vamos dizer assim, né? Se eu colocar um material próximo a ele, ou se tocar nesse PMMA, o organismo pode entender que aquilo é um material realmente estranho e começar a querer encapsular e virar realmente um corpo estranho e descontrolar, ainda mais nessa área do lábio, você imagina o risco, né, para o tratamento. Tocar num biofilme desse que está lá há anos, né, estabilizado dentro do organismo, e você criar um processo infeccioso desse, que aí o PMMA você só consegue remover mesmo tirando um pedaço de tecido junto, né? Você não consegue tirar ele separado, ele se embola no tecido ali. Então você acaba fazendo um buraco, um buraco. Então, da mesma forma, por exemplo, que agora pelo ultrassom, fala um pouquinho como que dá para saber, por exemplo, na imagem ali no ultrassom, que o material é um PMMA e não o ácido hialurônico, por exemplo. O PMMA ele tem uma característica que a gente chama de hiperecóica. Ele fica mais branco dentro do tecido circundante, né? Ele é como se fosse o nosso radioparro, o nosso hiperdenso antigo. O ácido hialurônico ele fica mais preto, mais anaicóico. E dentro do tecido misturado. Então, como se fosse um pseudocisto ou um material radiolúcido dentro do exame de ultrassom. Então, essa é a característica que a gente consegue diferenciar. A gente consegue visualizar o que é um tecido normal, o que tem inserido dele devido à modificação dessas cores, né? Desses tons de cinza dentro da ultrassonografia. E se fosse, por exemplo, o silicone? O silicone ele fica um pouco mais hiperecóico. E mais cinza, e ele tem uma característica que ele faz um apagão. O nosso som ele não consegue ultrapassar o silicone, então qualquer estrutura embaixo dele, você não consegue visualizar, você bloqueia e aí ele faz uma sombra, ele faz um apagão embaixo, mas ele normalmente ele é mais hipoecóico, ele é mais acinzentado. Ele não é nem muito branco nem muito preto. Então, cada material tem a sua característica, né, específica ultrassonográfica, a gente chama, né? Cada um com o seu tom de cinza. Cada um com o seu tom de cinza. E qual que é a vantagem que você vê, assim, agora que você falou que o equipamento portátil, seria essa vantagem de poder você levar o aparelho até o dentista, e até que ponto para o dentista compensa ele estar adquirindo esse equipamento, por exemplo? Eu acho que
ele adquiriu o equipamento, eu acho que isso vai acontecer aos poucos, assim, eu comparo muito ele como se fosse um periapical que a gente tem no nosso consultório, né? A gente consegue fazer algumas imagens ali naquela região para poder diagnosticar algum dente, alguma coisa. A mesma coisa vai acontecer com ultrassom portátil, né? Portátil, a gente vai poder visualizar alguma região que você tem inserido, ou até fazer um mapeamento depois do preenchedor para saber se o preenchedor ficou na posição certa, se você não está comprimindo nenhum vaso. E quando eu faço esse serviço delivery, é o que mais ou menos acontece. Normalmente é para guiar algum procedimento, é para guiar alguma injeção de material. E aí o profissional acompanha e depois eu emito as imagens com o laudo para ele. Então também não deixa de ser um arquivo que ele fica de imagens do paciente ali na região, né? Então, eu acredito que vai ser o futuro prévio, acho que não é muito longe, desse ultrassom portátil estar presente nos consultórios, né, da harmonização, que você tem muita segurança, principalmente profissional que trabalha em áreas de risco, né? A gente está falando de têmpora, de nariz, de lábio. Eu acho que você mapear o paciente, visualizar a vascularização da região antes de injetar qualquer material, e depois de injetar, conseguir verificar que está tudo funcionando direitinho, que não tem compressão, eu acho que é um valor que não tem valor, né? Eu acho que é uma coisa que segurança a gente nunca tem valor, não tem valor mensurável, né? Que a gente consegue com esse ultrassom. Qual que é o custo médio para o pessoal entender de um equipamento como o que você trabalha mais? Então, esse portátil que são os pequenininhos, eles variam em torno de 30 mil. O que eu trabalho, que é um laptop, né, ele vai de 60 mil a 100 mil. Agora, os cards aí vai de 200 mil a 800 mil. Então, assim, um bom aparelho para o dia a dia ali da harmonização, a gente consegue um bom aparelho por 30 mil reais, né? Como eu trabalho com outras áreas, né, eu faço a parte de patologia, faço a parte de glândula, eu tenho esse portátil que me permite ter mais sondas, né? Eu consigo atingir outras regiões com sondas diferentes, com transdutores diferentes. A sonda é aquela parte que encosta, né, no rosto do paciente e também encosta no corpo para fazer a aquisição da imagem. Então, assim, para a harmonização, a gente está falando de 30 mil. Certo. A doutora Janaína, tudo bom, Janaína? Ela está perguntando, o serviço de delivery pode ser utilizado para guiar a aplicação de toxina botulínica em glândulas submandibulares em caso de cialorreia? Maravilhosa pergunta, é isso mesmo. Fiz alguma já toxina para glândula, é perfeito que você vai direto na glândula, você não tem o erro, né, de repente não atingir a glândula, não aprofundar o suficiente, né? Ainda mais essa parte da região submandibular, você fazer uma injeção que você não atinja a glândula, atinja o plasma ou o músculo milioideu e cause alguma intercorrência do paciente. Então, é uma aplicabilidade maravilhosa. Quem trabalha com essa parte de glândula, né, de toxina, até toxina de masséter também, né, por conta de bruxismo, enfim, tiro certeiro. Que interessante. Antes tinha porque você não fica, né? Você calcula, aí você vê onde é que está, e mais ou menos aprofunda tanto, a média, é sempre assim, a média, né? A gente sabe que cada ser humano é um, né? Isso. Antes tinha uma pergunta da Meiriane, que era quais as indicações, mas nós já comentamos, né, as principais indicações. Isso. Aqui tem... Ali a Eliane falou da CIMEC, eu faço parte da CIMEC também, que é um grupo, né, da Inglaterra de intercorrências. Eu sou membro dessa CIMEC. É bem legal, Eliane Porto. Beijo, Eliane. Interessante. Você havia comentado aqui, uma das aplicações para bichectomia seria para você mapear onde que está, né? Isso. Normalmente a gente mapeia onde está, se ela tem a posição, se ela está na posição anatomicamente normal, né? Se ela não tem nenhuma variação. A gente visualiza a parte de vascularização próxima a essa bola de Bichat, né? Como é que está a vascularização na região. A gente consegue mensurar o tamanho dessa tela subcutânea acima dessa bola de Bichat, porque tem casos da bola de Bichat ser muito pequena e a tela subcutânea ser muito grande, que aí não teríamos um resultado estético tão bom
na remoção, porque o paciente tem muita tela subcutânea. Então, ele fica frustrado, porque ele acha que vai tirar e vai fazer a marcação por conta de estética, e não tem, porque ele tem muita gordura subcutânea. Então, a gente consegue fazer essa relação entre a bola de Bichat e a tela subcutânea, como também a relação do masseter com a tela subcutânea. De vez em quando, o volume é do masseter, né? Muitas vezes o paciente vem procurando a bichectomia, mas é a hipertrofia do masseter ou o contrário, né? Isso é importante mesmo. E a gente consegue, com o exame, mostrar para o paciente, olha, tá vendo? O tamanho do seu masseter, o tamanho da sua bola de Bichat, não é isso que está dando volume no seu rosto. Então, você tem um planejamento, né, em cima de imagem de ultrassom, que é o legal. Além de dar segurança de saber que tem a bola de Bichat. A gente tem um número pequeno de pessoas que têm ausência, ou essa bola é muito pequena, e a gente consegue provar isso, mostrar isso com o exame de imagem, com o ultrassom. Interessante. Como que é a utilização para a questão da ATM, cirurgias na ATM? A ATM mais viscosuplementação, né? A gente visualiza a região da cápsula articular ali e aí a gente faz a viscosuplementação guiada. Então, seria mais para procedimentos guiados. A gente consegue ver um pouco da relação ali do côndilo, né? Dentro da eminência articular, a gente consegue ver um pouco dessa relação, mas o exame de escolha mesmo é a ressonância magnética, né? O exame padrão ouro é a ressonância magnética. Então, eu vejo muita ultrassonografia da ATM para viscosuplementação. Eu acho que é um exame é um tipo de procedimento maravilhoso, guiado, né, pelo ultrassom. Você vai certeiro aonde você tem que colocar, né, o ácido hialurônico para viscosuplementar. No caso dos cialolitos, das glândulas, seria uma guia para poder fazer a remoção? A gente pode localizar, né, que muitas vezes o celulite ele não aparece, dependendo do tamanho dele, da calcificação dele, ele não vai aparecer em exame de imagem radiográfica, né? Ele pode até aparecer em ressonância, mas assim, dentro da ultrassonografia você consegue ser mais preciso em relação à região que ele está localizado. E também é padrão ouro para você ver cálculo, né, celulite na região. Às vezes o pessoal conhece a indicação para isso, né? Travou sua imagem. Travou um pouquinho. Escuta um pouco dos colegas. Eu tô com celulito. Qual o exame que eu peço? E agora a gente poder oferecer esse exame dentro da odontologia é fantástico. Eu falo, você pode pedir uma ultrassonografia da glândula para visualizar esse celulito, para visualizar se ele está dentro do ducto ou se ele está dentro da glândula. A gente consegue visualizar e escrever isso no laudo, a localização desse celulito. Então, a gente tem um novo mundo de imagens dentro. Isso já existia, né, na medicina, né, na ultrassonografia médica. Mas para poder reavivar isso dentro da odontologia, para a gente, é fundamental. Porque é dentista falando com dentista, né? Eu acho que fica uma coisa mais próxima, né? Mais próximo, mais fácil de comunicar, né? Fica mais fácil de comunicar. Então, para quem está assistindo e está pensando, como que eu faço para fazer essa requisição, às vezes na cidade que mora, como que essa pessoa vai encontrar, por exemplo, vai ser na clínica radiológica, como que vai ser para fazer esse pedido? São poucos ainda centros de radiologia odontológica que possuem o aparelho de ultrassonografia, né? Não são todos, mas você pode solicitar na ultrassonografia médica também. Aí você sempre solicita ultrassonografia para visualização de tecidos superficiais da face, com Doppler, peçam sempre com Doppler, que é importante saber a vascularização da lesão, da região que está com o produto. E aí você termina mostrando o motivo, né? Para bichectomia, para visualizar a bola de Bichat, para visualização prévia de materiais. Então, você pede a ultrassonografia para partes, tecidos superficiais da face com Doppler e o motivo. E isso pode ser encaminhado. E tem que ver também na parte dos centros médicos, que nem todos os centros médicos têm especialistas nessa área de face. Então, tem que ou conversar com a radiologia odontológica que tenha, ou com o centro médico que faça esse serviço, que é muito específico. Não são todos que fazem esse tipo de serviço, ainda mais para cosmetria.
né, para visualização de materiais. É uma coisa muito nova, muito específica. É tudo muito novo. Fazendo o pedido pelo receituário usual, o plano odontológico, o plano médico, ele vai aceitar esse pedido. Aceito o pedido. Dentro da ultrassonografia, da radiologia odontológica, a gente não tem isso no convênio, né? A gente não tem esse tipo de exame da odontologia. Então, são todos particulares. Mas na médica isso já é comum. A ultrassonografia de face, né? Então, dependendo do local, você pode conseguir pelo convênio, sim. E qual que é a média de valores do exame para o pessoal saber na área odontológica? Então, aqui no Rio, a gente sabe que o valor varia entre 400 a 800 reais desse exame de face. O valor particular que eu tenho visto aí, tanto na área médica, né, quanto na área odontológica. Normalmente varia nessa faixa. E esse valor é com o profissional se deslocando até a clínica da pessoa, por exemplo? Esse valor é normalmente quando o paciente vem até a gente, né, até o radiologista. Aí para deslocamento também, normalmente é entre 600 a 800 também reais, né, dependendo do local, dependendo da distância. E qual que é o tempo médio de um exame, assim? Qual é o tempo médio de tempo de cada exame? Olha, para o mapeamento de face, entre 40 a 1 hora. Para você fazer o mapeamento da face toda, sabe? Com calma, com cautela. A gente sabe que pode ter ácido hialurônico em várias regiões. Então, normalmente, de 40 a 1 hora. É o tempo que leva. Agora, para o exame guiado, quando a gente vai no consultório, normalmente eu sempre separo umas 2 horas para o paciente. Porque aí faz o guiado, e visualiza de novo. Então, a gente demora umas 2 horas, assim, com o paciente. 1h30, 2 horas. Então, essa é a média. E depois, após o exame, o laudo fica pronto mais ou menos em quanto tempo? Eu, normalmente, né, emito em 3 dias úteis. Ou até menos. Depende do tipo enfim, de imagem, mas normalmente são 3 dias úteis, não passa disso não. É a média também. 3 dias úteis é que a gente consegue visualizar. Tem profissionais que fazem na hora, né? Principalmente na área médica, eles emitem o laudo na hora, enfim. Mas aí é meu, né, pessoal? Eu gosto de sentar com calma, organizar as imagens, montar um template de uma maneira, né? O template seria o impresso, né? Uma maneira que eu consiga passar tudo o que eu vi para o profissional que me solicitou. Pelo menos ele consiga pegar aquele exame, entender o que eu estou falando, em que região que está. Então eu gosto de organizar as imagens com calma para poder enviar isso e até depois, enfim, abrir uma discussão que precise, né? Uma conversa, uma dúvida. Então eu gosto de ficar com tudo organizado. Então são 3 dias. Tem a pergunta que a gente estava falando aqui sobre os planos odontológicos cobrem esses exames? Não. Nenhum tipo de plano, né? Não, por enquanto não. Por enquanto nenhum plano cobre esse tipo de exame de ultrassonografia da face. Eu sei que o plano médico cobre, mas eu não sei qual lugar que tem, né, esse tipo de exame com um profissional experiente nessa área, mas eu sei que cobre. Porque o médico cobre o ultrassom, mas muitas vezes eles estão acostumados a fazer corporal, e não específico da face. É bom salientar, porque às vezes você vai marcar, se não falar exatamente qual que é a indicação, às vezes vai chegar lá e o profissional vai falar que não faz, né? Pois é, eu atendi um paciente que já tinha ido a 4 clínicas aqui no Rio. Ele chegava lá e o ultrassonografista, esse tipo de exame eu não faço mapeamento de face, eu não faço mapeamento para materiais, eu não faço para visualização de bola de bichar. Então é bom, quando for ligar, né, para o centro de radiologia de imagem, perguntar se o ultrassonografista faz esse tipo de imagem, né, esse tipo de laudo. É bom perguntar. Aqui você estava falando a respeito do mapeamento dos materiais. Então, tem algum outro que você já mapeou que a gente não comentou hoje? O que eu vejo assim, o que eu mais vejo aqui no Rio, principalmente, o que eu mais vejo é PMMA, muito usado, foi muito usado antigamente e ainda é usado.
Uhum. Silicone, né? O óleo de silicone eu vejo bastante, principalmente em região de lábio. Era uma coisa que era muito usada, né? Porque como ele é um material que ele não fica tão granuloso, tão duro, usava-se muito o silicone. E ácido hialurônico, assim, seriam os carros-chefes da seara de imagens, né? De materiais. É o que eu mais vejo aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente pode visualizar fios, a gente consegue ver a Os fios também? policarbonato, fios também. São bem difíceis de visualizar, porque eles são muito fininhos. Uhum. Não é uma coisa muito fácil. Ainda mais se ele estiver muito já absorvido ali no organismo, você não consegue ver. Então você tem que pegar meio que já acabou de fazer, ou enfim, uma semana no máximo, você ainda consegue visualizar. Depois ele mistura no tecido e você não vai, porque a ideia dele é mesmo absorver, né, os fios de PDO. Mas os fios, tipo fio russo, que são aqueles fios definitivos, também a gente, com dificuldade, a gente consegue até visualizar alguns deles, né? Dependendo da região. Uhum. O de PDO que é um pouco mais complicado. Fio liso também é muito difícil de ver. Muito difícil. É muito fininho. Né? Vou ver aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, que vocês querem perguntar aqui que a gente ainda não falou? Aproveitem. Aproveitem. Vou só esperar para ver se alguém tem alguma E se pergunta. alguém mais alguma dúvida. É verdade. Hoje eu estou falando aqui de Goiânia, aqui eu não conheço quem faça esse tipo Goiânia de já tem. A gente treinou, tem 3 radiologistas que fez o nosso curso. Aí elas trabalham na Ciro, radiologia. E elas já são 3, são 4. São 4 já, radiologistas que fizeram curso. Ainda bem que eu lembrei de te falar. Bom que você perguntou. E elas treinaram com a gente, nosso curso de capacitação, né, do US-Guide, que eu tenho junto com a minha sócia Priscila. E elas estão aí, ó, então, para o pessoal que está te receber. assistindo sobre o curso, a Ana Paula que perguntou se em Brasília tem, fala desse curso. Brasília tem uma radiologista também, a Fernanda, também é de Brasília. Ela também faz esse tipo de mapeamento facial. O curso, a gente tem um curso, eu e a minha sócia Priscila Peinot, a gente tem um curso, né, de imersão em ultrassonografia odontológica, né, que é o US-Guide, que é o planejamento e execução da harmonização da ROF em cima de imagens de ultrassom. Então é um curso para capacitar a visualizar e entender um pouco desse mundo de ultrassonografia e para quem quiser ir mais a fundo, adquirir o aparelho e começar a fazer o serviço de ultrassonografia. São 2 dias, a gente passa um dia inteiro na teórica, no segundo dia, o dia inteiro também em práticas em Phantoms, né, que a gente formulou para esse curso, para fazer procedimentos guiados, e depois a gente tem atendimento do paciente. Nossa, interessante. O dia a dia do que eu faço. A gente começa um mapeamento, tem vezes que aparece intercorrência, isso é bem legal no curso, já apareceram algumas intercorrências, então tiramos com hialuronidase. No curso aqui do Rio teve fio, com intercorrência a gente tirou. Então é bem dinâmico, né? É bem dinâmico. E a gente vê como está carente essa área de ultrassom, porque a gente monta um curso, quando as pessoas sabem que tem um curso, elas procuram um serviço. Ai, que bom que tem, agora eu preciso levar meu paciente para visualizar, eu estou na dúvida, apareceu inchado, apareceu tá roxo, vocês vão estar nessa região, e aí sempre aparece paciente. Impressionante como está carente, como a gente está precisando desse exame de imagem, né? A gente está próximo da harmonização com ultrassom. E esses equipamentos, as pessoas conseguem alugar ou não? Seria só comprar mesmo? Então, me perguntaram isso uma vez. Eu acredito, aqui no Rio, eu acho que tem uma empresa que faz esse tipo de locação de aparelho. Tipo o Ultraformer, que tem, né? Seria de passar uma diária com isso. Mas eu não sei se o aparelho que ele dispõe, né, disponibiliza, ele tem a sonda linear com uma alta frequência. Mas eu sei que existe serviço de locação. Não sei em outras, mas eu acho que em grandes centros deva ter, sim, esse serviço de locação. Agora é importante só quando você for alugar, ou enfim, se você não quiser comprar, fez o curso, eu queria começar a experimentar, mas eu não quero investir 30 mil, 60 mil. Quando for alugar, perguntar se esse aparelho tem uma sonda linear e se essa sonda linear tem uma frequência de no mínimo 15 MHz.
É o mínimo que a gente tem para trabalhar em pele. Menos do que isso, a gente não consegue ter uma visualização estratificada do tecido. O que é epiderme, o que é derme, tela subcutânea, o que é músculo. Fica muito misturado, principalmente para quem está começando a mexer com ultrassom. Então, tendo essas especificações, e Doppler também, que é importante. Tem aparelho que é bem mais barato, bem mais em conta, mas ele não tem a ferramenta Doppler, que é a ferramenta que a gente usa para visualizar o vaso, que é importante para a gente, né? Então, tem que ver essas especificações. O tipo do aparelho, o tipo de sonda, se a sonda é linear, qual é a frequência. Menos de 15 não te serve, mais de 15, e se tem a ferramenta Doppler. Tendo isso, se quiser alugar, de repente é uma opção também para começar, do que em vez de investir, eu não sei se eu vou ter retorno, não sei se eu vou usar tanto no consultório. Eu acredito que sim, que você começa a querer ver todos os pacientes. Não adianta. Eu acredito que também você oferecendo esse serviço, outras pessoas vão pedir para você ir às clínicas na sua cidade, né? Que às vezes não tem ninguém, para poder fazer esse serviço, com certeza, né? Sim. Você fica com uma outra fonte de trabalho, né? Uma outra vertente de trabalho. Você vai atender seus pacientes e, de repente, prestar serviço para os colegas, né, próximos da região ali que não tem esse tipo de aparelho, não tem esse tipo de tecnologia. E o interessante é quando o paciente vê que você está trabalhando com ultrassom, ele pode não entender nada da imagem, mas que passa uma segurança que você está fazendo a injeção, a introdução da cânula, guiada, olhando, eu acho que dá um alívio, né? Eu já fiz procedimento e realmente é um pouco agoniante você ver o profissional entrando com a cânula, ainda mais quando você não sabe, você é leigo. Meu Deus do céu, aonde que está passando? E o paciente vê aquela cânula desse tamanho, ele acha que é uma agulha enorme, e de vez em quando dá a resistência, a pessoa deve ficar, meu Deus do céu, está perfurando tudo. E aí quando a gente liga o ultrassom e vê, o paciente olha, que bom. Que às vezes é uma fibrose, né? Não tem nada demais, é uma fibrose, muitos pacientes têm, ou que já tem aquelas cicatrizes, pode ser até acneica, que a pele é muito fibrosada ali, você vai e tem muita resistência, o paciente fica um pouco inseguro, fala, meu Deus, o que está acontecendo, a força que tem, né? Acontece. E aí você liga o ultrassom para esse tipo de paciente, né? E aí dá uma segurança, dá um conforto. Assim, ela está fazendo, mas ela está visualizando onde ela está entrando. E aí terminar o serviço, olha, ficou no plano certo, tá tudo correto, você pode ir para casa tranquilo. E você também dormir tranquilo, né? Que se o paciente aparece com um roxinho, alguma coisa, ai meu Deus, não, eu acho que é um hematoma, eu acho que não é nada. Será? Não é? Aí, de vez em quando o paciente manda uma foto que não está tão boa a iluminação, você, meu Deus, está com isquemia, não está? E você, não está, eu passei o ultrassom, vi que estava tudo funcionando normal, a artéria batendo onde tem que bater, passando no fluxo normal, você também dorme tranquilo. Então, é também uma segurança para você, profissional, sabe? E uma coisa que eu acho também interessante é que você, de vez em quando, recebe o paciente some, volta depois de 4 meses e cisma que o aço que você botou há 6 meses atrás ou há 1 ano, agora está dando problema. Aí você fala, mas eu não preenchi aqui. Mas está dando problema aqui. Aí você tem o exame que você fez, prévio, o exame que você fez depois do procedimento, e fala, olha, esse ácido aqui não fui eu que coloquei. Você foi em outro lugar. O paciente esquece, ele esquece também. Às vezes ele já fez tantas vezes o mesmo procedimento com pessoas. Ele esquece o que colocou, quando, e começa a fazer muita confusão. Acontece mesmo. É bom você ter, né, o histórico de imagens do seu paciente. Olha, a gente trabalhou nessa área, essa área aqui eu não coloquei, mas a gente pode fazer a remoção. A gente pode retirar esse material que estiver te incomodando. Então, você tem um respaldo também de imagens, um banco de imagens do seu paciente. E serve também de uma documentação a mais para você, uma segurança para o profissional, com certeza, né? Com certeza. Ele serve como uma documentação, até para, enfim, qualquer problema que venha a surgir, ou algum edema que apareça nessa região. Olha, não, realmente tem material nessa região, vem para cá que a gente vai retirar. No caso de um edema persistente, então um tipo, alguma coisa, a gente conseguirá, realmente, tem material, pode ser que seja do material. Então, é uma documentação fantástica, completa, né? Muito interessante. Deixe, por favor, os seus contatos e também para curso, que com certeza o pessoal vai te procurar para saber mais. Então, você pode falar comigo pelo Instagram,
@ultrassom da face, eu respondo direct o tempo inteiro, estou sempre ligada 24 horas por dia. O curso é o curso @usguider, também no Instagram. A gente tem uma turma agora em setembro, aqui no IOA do Rio de Janeiro. A gente vai formar aí os US Guides para você trabalhar com imagem. E temos um curso também em Florianópolis no dia 25 e 26 de agosto ainda. O curso do Rio, que vai ser também em agosto, já está esgotado. E agora só por enquanto Florianópolis e o próximo no IOA em setembro. Espero todos vocês lá, é apaixonante. Ah, mas eu não quero, não vou ter ultrassom, eu não quero, mas você entender a imagem... É entender, né? Você tem que entender para saber indicar. Como que você vai indicar ou fazer o pedido para o seu paciente se você nem sabe o que aquele exame pode te trazer de informação? Você tem que saber. Quanto mais informação, melhor, com certeza. Eu estou interessada em fazer, inclusive. Venha! A Ana também está toda hora, está numa região, mas venha, quando você estiver aqui no Rio, vê se não faz o IO, é muito legal, é para você poder pegar até a imagem do ultrassom e ter noção ali, olha, não, estou vendo a parte óssea, realmente o material é esse aqui, ele está mais profundo. Até para você receber o exame de imagem e olhar a imagem. Aprender a ler a imagem. Ah, mas é muito difícil, eu posso dizer que eu faço a imagem daqui e posso dizer para você que é daqui. Sim, isso pode acontecer, mas um bom profissional que você procura, o sonografista que você confie, você olhar e falar, não, realmente, região malar, eu estou vendo aqui, está mais profundo, não, isso aqui está mais superficial, você entender da imagem. Entender quando solicitar, eu quero fazer guiado esse, quando é que eu posso fazer guiado? E se de repente se aventurar e a ter o ultrassom, muito bem-vindo, estamos precisando de ultrassonografistas dentistas aí por esse Brasilzão afora, o que mais precisa. Para poder auxiliar, né, nossos colegas. Muito interessante. Quero agradecer, se não tiver mais nenhuma pergunta aqui, pessoal, a sua disponibilidade. Foi ótimo. Foi ótimo, muito interessante, muito mesmo. Eu estou interessada, não estou falando para falar não, porque eu me interessei desde o dia que eu requisitei o exame para paciente. Eu achei muito interessante. E esse caso foi lindo, porque 3 anos, né? Assim, era para desconfiar de qualquer material. Esse caso dos 3 anos, do material que ainda está ali, ela me falou depois que acredita que como havia acabado o produto específico para lábio, o profissional pegou um de volumização, que é mais reticulado, e colocou no lábio. Por isso que até hoje tem. E ele é duro, pegando. Ele é duro. E você vê pela ultrassom certinho o desenho dele, assim, de onde passou a cânula. Com certeza, mas foi uma segurança, né? Agora poder tirar sabendo que é um ácido hialurônico. Com certeza. Né? Agora eu vou poder aplicar a hialuronidases e depois refazer o desenho do lábio. Pois é, vai ficar lindo. Eu adorei, Ana. Vem fazer o curso com a gente. Vem ter um S-Guider, você também. Sim, a gente faz outros encontros de coisas mais específicas, de assuntos mais específicos, vai ficar bem interessante, né? Acredito que o pessoal gostou também. Aqui todo mundo tem. Eu acho também. Que bom, que bom. Quero pedir desculpa, é só pela minha cachorra que atrapalhou um pouco lá. Tentei calar, mas não consegui. Desculpa, eu estava em casa, mas foi um prazer estar aqui com você, Ana. Foi ótimo. Eu adoro falar sobre ultrassonografia e eu quero mais espalhar a cultura da ultrassonografia para todo mundo ter segurança no que pode fazer e ter agente de apoio. Aí os radiologistas ou quem trabalha com ultrassom de apoio, o que vocês precisarem. É ideal que tenha, né, nas principais cidades, e o que mais, assim, é melhor para odontologia, que cresça a nossa profissão aí mais embasada e com mais